E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início ao nosso PET, volume 4 do segundo ano do ensino médio. Pessoal, se você está assistindo esse vídeo ou esse canal pela primeira vez, gostaria de pedir um favor. Se inscreve no canal, deixa aí o seu joinha. É algo que não te custa nada, mas para nós tem grande valia. Tudo bem? Pessoal, como esse vídeo é muito longo, ou melhor dizendo, esse PET semana 1 foi muito longo, né? Eu parti em dois. Esta será a primeira parte, e se você quiser, assim que terminar esse vídeo, assistir a segunda parte, estou deixando o link aqui na descrição do vídeo. Tudo bem? Então, desejo a todos vocês uma excelente aula e vem comigo aqui. Pois bem, moçada, nessa semana 1 nós vamos abordar o tema progressão aritmética, também conhecida como PA, conforme pode ser visto na nossa rota de estudos. Pessoal, esse tema é um tema muito importante e é cobrado com muita frequência, tanto no Enem quanto nos demais vestibulares. Então é muito importante eu frisar com vocês o que vocês precisam saber de uma PA. Tudo bem? Então, se você não quiser assistir essa explicação da matéria, pode adiantar o vídeo até a correção. Mas se você quiser aprofundar um pouco mais, vem comigo aqui que eu vou te explicar o que é uma PA. Definição. Progressão aritmética é toda a sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual à soma do termo antecedente com uma constante R. O número R é chamado de razão da progressão aritmética. Tudo bem, pessoal? Então, um exemplo, conforme nós vimos, a progressão aritmética, então, é uma sequência numérica. Então, um exemplo de uma PA seria 2, 4, 6, 8, 10. E o que tem de especial nessa sequência numérica? É qualquer uma? Não. Observe, essa sequência numérica é composta por termos. Os termos nós chamamos eles da seguinte forma, o primeiro termo, quem veio primeiro aqui, no caso 2, nós chamamos ele de A1. Então, até anotar aqui, primeiro termo, A1. O segundo termo é A2, o terceiro é A3, e assim, sucessivamente. Quando chega um termo futuro, que você não sabe qual a posição dele, nós chamamos de termo geral, que é o AN. Ele pode ser chamado, então, de termo geral ou de enésimo termo. Tudo bem? É um termo desconhecido que a gente não sabe quem é. Tranquilo, pessoal? E agora, o que diferencia uma PA das demais sequências é a boa e velha razão. Tudo bem? O que é a razão de uma PA? A razão, pessoal, nada mais é do que a distância entre os termos. E para calculá-la, basta você pegar um termo e subtrair pelo seu antecedente. Tudo bem? No caso aqui, esta razão seria, dessa PA aqui de exemplo, seria 4 menos 2, que é igual a 2. Perceba, pessoal, que essa razão ela não acontece só do segundo para o primeiro, mas qualquer termo que eu pegar e subtrair pelo seu antecessor tem que ser o mesmo número. Exemplo, 10 menos 8, 2. 8 menos 6 também é 2. Então, isto é o que caracteriza uma PA. A PA ela possui sempre uma razão constante. Tudo bem? Então, de cara, você bateu aí, fez uma subtração e viu que está diferente, uma distância está diferente da outra, já não se trata mais de uma PA. Tudo bem? É obrigatório na PA que isso seja constante. Tranquilo? O outro fator muito importante é o N. O N, pessoal, nós chamamos ele de números de termos. Tudo bem? O N, uma PA, ela pode ser finita, ou seja, que tem fim, ou infinita, uma coisa que não tem fim, que ela vai toda a vida. O que vai diferenciar isso? Esses 3 pontinhos, as famosas reticências, né? Se tiver 3 pontinhos, ela continua, ela é infinita. Se não tiver os pontinhos, ela é considerada uma PA finita. Beleza, pessoal? Então, só caracterizando aqui, nós encontramos o R, o A1 desse exemplo, ou seja, meu primeiro termo seria 2. E qual que é a classificação dessa PA? A PA ela tem 3 classificações, pessoal. A primeira, esse exemplo aqui, nós dizemos que é uma PA crescente. Por que, professor, que ela é crescente? Explica pra gente. Observe, ela começa com 2,
ela vai para um termo maior que 2, que é 4, depois 6, depois 8, depois 10. Então, pessoal, ela só vai crescendo. Perceba que os números estão aumentando o seu valor aí, tá? E essa é a primeira forma de observar que ela é crescente. Mas tem uma outra forma também. Toda PA crescente, anote isso aí, ela possui o R, ou seja, a sua razão maior que zero. Ou seja, positivo, né? Observe, como o meu R aqui foi igual a 2, ó, eu só de olhar para esse R igual a 2, já consigo identificar que ela é crescente. Beleza? Vamos fazer outro exemplo? Nesse outro exemplo aqui, eu tenho a PA que começou com 15, 10, 5. A razão é o quê? Sempre um termo menos o antecessor. Tudo bem? Então, nesse caso, ó, será 10 menos 15. 10 menos 15 é menos 5. Pessoal, muita gente boa bate o olho ali e erra. Fala assim, pessoal, é 5. Mas, porque a distância de 15 para 10 é 5. Mas perceba, é 5, mas é 5 negativo, né, pessoal? O que está descendo, né? É menos 5, menos 5, menos 5, tudo bem? E assim sucessivamente. Observe que eu tenho o A1. Quem seria o A1 dessa PA? O primeiro termo é 15. E a classificação, como que nós vamos classificar ela? Perceba, pessoal, que ela não está crescendo, né? Os números estão diminuindo. Como os números estão diminuindo, esta PA ela é decrescente. Tudo bem? Então, por que ela é decrescente? Basta eu olhar para os seus termos. Se os termos estão diminuindo, ela está decrescendo, né? Uma outra forma de vocês observarem isso é apenas olhando aqui, ó, a razão. Sempre que a sua razão for menor que zero, ou seja, uma razão negativa, né, a sua PA será obrigatoriamente decrescente. Tudo bem, pessoal? E a nossa última classificação, ó, é este exemplo. Observe comigo. Nesse exemplo, eu começo com 3 e vou para 3, e 3, e 3, e não sai disso, né? Eu fico só em 3. Então, qual seria a razão dela? Olha, o termo menos o seu antecessor, independente de qual seja, sempre é zero. 3 menos 3, zero. Então, a razão dela é zero. O primeiro termo, igualmente os demais, é igual a 3. E, por fim, a classificação dela, perceba, ela não é nem crescente e nem decrescente. Ela sempre fica na mesma coisa, né? Então, nós chamamos ela de constante. Tudo bem? A razão sempre é constante quando o seu R for igual a zero. Tudo bem, pessoal? Então, só uma notinha aí para vocês anotarem. Observe, a classificação, então, são 3, crescente, decrescente e constante. E ela é observada aí, ó, pelo R. E também, só de olhar pelos números, você consegue visualizar essa classificação. Tudo bem, pessoal? Uma outra coisa muito importante é a fórmula do termo geral. Como assim, professor? Ó, imagina comigo, como que eu vou calcular um termo futuro da minha PA? Simplesmente, pessoal, vamos usar um pouquinho a lógica aqui comigo. O primeiro termo é o A1, o segundo termo sempre é o primeiro mais a constante R, mais a razão, não é verdade? Exemplo aqui, por exemplo, eu tenho 5, 10, 15, 20. Então, ó, o segundo termo, ele é o primeiro mais a razão. Tudo bem? Mais a distância. O terceiro termo, perceba comigo, ele pode ser chamado de o primeiro mais 2 vezes a razão. Oi, professor, isso é verdade? Ó, o exemplo que nós fizemos aqui, ó, o terceiro termo, ele é o primeiro, que é 5, mais 2 vezes a razão. A razão não é 5? Então, mais 2 vezes 5, 10. Então, deu 15. O quarto termo, por sua vez, ó, ele pode ser chamado também de o primeiro mais 3 vezes a razão. Tranquilo, pessoal? E assim, ó, sucessivamente. Então, perceba, sempre que eu quero encontrar um termo aqui, basta eu pegar o primeiro e olhar aqui, ó, sempre o número que eu vou multiplicar a razão sempre é 4 menos 1, ou 3 menos 1, ou 2 menos 1. Então, ó, aqui, se eu fosse calcular um termo geral,
ou seja, um termo que eu não conheço, basta eu calcular, ó, o termo geral é igual ao primeiro mais n menos 1, tá vendo? Ó? Que é conforme nós fizemos nos exercícios anteriores, né, nos exemplos anteriores, vezes a razão. Então essa é a fórmula, pessoal, geral. É assim que se obtém era, tudo bem? Você não precisa decorar nada do que foi falado aqui, mas nós encontramos a partir dessa determinação. Agora, uma coisa muito interessante sobre a PA é o seguinte, ó, eu não preciso demonstrar apenas dessa fórmula. Exemplo, suponhamos que eu queira saber o quarto termo e eu tenho o segundo. Eu não preciso ir lá buscar o primeiro termo. Eu posso basicamente, ó, partir desse princípio, ó, que o quarto é igual ao segundo mais 2 vezes a razão. Por quê? Porque a distância de 2 a 4, pessoal, é 2 vezes. Então, é 2 razões, né? Por isso que é mais 2 vezes a razão. Um segredo bacana aí para você lembrar, ó, que esse númerozinho daqui, ele sempre tem que dar a soma dos outros dois. Então, para me descobrir quantas vezes a razão, seria 4 menos 2 é 2. Um outro exemplo, o A5. Suponhamos que eu queria o quinto termo e eu tenho o meu segundo termo. Então, quantas vezes eu vou multiplicar a razão? 3, porque 5 menos 2 são 3. Pessoal, não se assustem agora com essas classificações, mas isso aqui é só a forma lógica de chegar na fórmula, tudo bem? Vamos para o exercício, que vai ficar bem mais fácil para vocês entenderem. Exercício de número 1. Usando a fórmula do termo geral de uma PA, determine. Então, ó, vou colocar aqui a fórmula que nós descobrimos, né? Observe, eu quero o 15º termo da PA, 6, 11 e assim sucessivamente. Detalhe, pessoal, você pode calcular o 15º termo assim, ou você pode lembrar dessa propriedade aqui, ó. O 15º termo será igual o primeiro mais 14 vezes a razão. Tudo bem, ó? É a mesma coisa que está escrito aqui, só que aqui você está usando a lógica, o macetezinho que você aprendeu durante a aula. Beleza? Então vamos identificar, ó, quem que é a razão? A razão dessa PA aqui, 6 e 11, basta eu pegar o segundo termo e subtrair pelo seu antecessor. 11 menos 6 são 5. Então a minha razão é igual a 5. O meu primeiro termo é 6. E o meu número de termos, ó, qual que é o número que eu quero? Eu quero 15, né? Então meu número de termos será igual a 15. Aí, pessoal, substituindo na fórmula, eu quero o A15, ou seja, o 15º termo. No lugar do A1 eu coloquei 6, que é o primeiro. No lugar de N eu coloco 15. E no lugar de R eu coloco 5, que é a minha razão. Tudo bem? Perceba, o 15º termo, então, será 14 menos 1. 15 menos 1, 14. Então, aqui, ó, pausa na resolução. Aqui nós já chegamos lá no macetezinho que eu expliquei para vocês, tá vendo? Mas se você quiser sempre usar a forma do termo geral, não tá errado, tá, pessoal? Só que tem uma forma lógica até mais fácil de fazer. Então, ó, observe, 14 vezes 5 são 70. 70 mais 6 são 76. Ou seja, pessoal, se eu pegar aqui, ó, essa PA e for prolongando ela, 6, 11, 11 mais 5, 14, 16, perdão, 21, até chegar lá na frente, no 15º termo, eu vou encontrar como 15º o número 76. Tudo bem, pessoal? Vamos para a letra B. A letra B, que é o primeiro termo da PA, em que R é menos 4 e o 12º termo é menos 29. Então, vamos lá, né, pessoal? Ó, observe. Vou pegar o termo geral. As informações que eu tenho é que R é menos 4, que o 12º termo é menos 29 e que o número de termos que o exercício que essa PA possui são 12. Tudo bem? Então, substituindo aqui, ó, o A1 é o valor que eu preciso. Substituindo as informações, eu tenho, ó, o termo futuro é menos 29. Eu quero o primeiro termo. N é igual a 12, ou seja,
o meu 12º termo é igual a menos 29, e a razão minha aqui, ó, é menos 4. Então perceba, né, pessoal, aqui eu não estou procurando o termo futuro, eu estou usando o termo futuro para encontrar o primeiro. 12 menos 1 são 11, 11 vezes menos 4, menos 44. Eu vou pegar esse menos 44, vou passar ele para o outro lado, somando, tudo bem? Está subtraindo, então vai ficar, ó, menos 29 mais 44 será o primeiro termo. Logo, o primeiro termo é igual a 15, né? Menos 29 mais 44. Beleza, pessoal? Então, ó, simplesmente usando a fórmula do termo geral, eu consegui encontrar aí meu primeiro termo. Então, se eu quisesse até representar como que essa PA vai ficar, ó, ela começa, né, com 15. Depois do 15, ó, passando a razão, que é menos 4, então 15 menos 4 são 11. Depois aqui seria o 7 e assim sucessivamente. Exercício de letra C. O número de termos da PA, sabendo que o último termo é 78, a razão é 4 e o primeiro termo são 6. Então, nós vamos continuar aqui na nossa formulazinha do termo geral. As informações que o exercício me deu é que a razão é igual a 4, que meu termo futuro, meu último termo aqui, ele falou que é 78, e o número de termos é o que nós queremos, né? O exercício pergunta qual é o número de termos. Uma outra informação que também o exercício me dá é que o primeiro termo é 6. Então, pessoal, substituindo na fórmula aqui, ó, a N é 78, o primeiro termo é 6, o N eu estou buscando e o R é 4, ou seja, minha razão, né? Observe, como eu não vou conseguir resolver N menos 1, eu vou fazer uma propriedade distributiva aqui. Vou pegar esse 4 ó, e vou multiplicar tanto o N quanto o menos 1. 4 vezes N é 4N, 4 vezes menos 1 é igual a menos 4. Aí, pessoal, para encontrar o meu N, ó, eu vou passar. Vou resumir aqui, né? Perceba, eu tenho 6 e menos 4. 6 com menos 4 é igual a 2. E, continuando aqui, ó, eu passo para o primeiro termo, menos 4N, e pego esse 78 e passo para o outro lado. Aqui eu vou multiplicar por menos 1 também, né? Para não ficar muito estranho. Ainda não multipliquei, pessoal. Então, ó, 2 menos 78 é igual a menos 76. Agora sim, eu multiplico por menos 1. Aí eu vou ficar aqui, N é igual a 76 positivo, e passa esse 4, que está multiplicando, para o outro lado, dividindo. Fica 76 dividido por 4, que é igual a 19. Ou seja, o que significa isso, professor? Significa o seguinte, ó, se eu pegar uma PA, cujo o primeiro termo é 6, e somando nela, né, com a razão 4, sempre 4, então 6, 10, 14. Quando eu chegar no 19º termo, eu terei o número 78. Tudo bem, pessoal? Se caso ficou alguma dúvida de algo que eu falei aqui, pode deixar nos comentários que eu estou à disposição para responder. Tudo jóia? Letra D. A razão da PA, cujo primeiro termo é menos 3 e o quinto termo vale 17. Então, pessoal, eu vou utilizar de novo a minha formulazinha aqui, ó, e vou identificar o que eu tenho, ó. A razão é o que eu quero, então asterisco nela. O quinto termo, o exercício me fala, ó, que o quinto termo é igual a 17. O número de termos, olha, se eu tenho o quinto, então eu vou colocar que são 5 termos, tudo bem? Você sempre insere o que você tem. E o primeiro termo aqui, o exercício fala que é menos 3. Substituindo na fórmula, o quinto termo é igual a 17, o primeiro é o menos 3, o N é o número de termos, que são 5, e a razão é o que eu estou buscando, né? 5 menos 1 são 4, 4R, porque está multiplicando a razão aqui. Eu vou pegar este menos 3 e passar para o outro lado, então eu tenho 17 mais 3 é igual a R, 20 é igual a 4R. Pego esse 4, passo dividindo para o outro lado, ó, observa,
20 dividido por 4 é a minha razão, ou seja, a razão desse exercício é igual a 5. Beleza, pessoal? Agora chega um momento muito bacana da nossa aula. Ó. Agora é o momento da charada nerd. Vou fazer uma pergunta e vamos ver se vocês vão conseguir me responder. Tudo bem? Dentro da matéria. Por que você nunca pode discutir com uma PA? Ou seja, né, com a progressão aritmética. E aí, pessoal? Você sabe? Você sabe, corre e deixa nos comentários. Por que você não pode discutir com a PA? Pensou, tic-tac, tic-tac, não? Então, pessoal, você nunca pode discutir com a PA simplesmente porque ela sempre tem a razão. Tudo bem, pessoal? Tá uma piadinha aí, ó, entendeu a jogada? A razão aqui, ó, da fórmula. Tranquilo? Se você gostou, deixa o seu like aí, deixa nos comentários. Se caso você tenha gostado e quiser que esse momento aconteça mais vezes aí da charada nerd, basta deixar aí nos comentários que nós vamos trazer mais momentos como este. Tudo bem? Então vamos para o exercício de número 2, portal da UBMEP. Os comprimentos dos degraus da escada abaixo diferem uniformemente em 2 centímetros entre os vizinhos de cima para o de baixo. O degrau mais inferior mede 45. Qual é a medida do segundo degrau de cima para baixo? Então vamos lá, pessoal. Observe, ele diz que esse primeiro degrau aqui embaixo mede 45. E os demais sempre medem 2 centímetros a menos. Então, como é uma sequência numérica, onde a distância entre os termos é a mesma, nós estamos aqui tratando de uma PA. No exercício, ele quer saber quanto que mede esse degrau aqui, ou seja, o segundo de cima para baixo. Muita atenção, pessoal. Às vezes, é interessante você usar a forma do termo geral e às vezes não. Por quê? Quando o exemplo é muito simples, que dá para você prolongar sua PA, é bem mais tranquilo de você fazer por prolongação, ou seja, apenas inserindo os números aí até encontrar o termo desejado. Este caso aqui, é um deles. Eu poderia muito bem começar aqui, buscar o enésimo termo pelo primeiro mais n menos 1 vezes r, mas não. Observa, se eu for tirando de 2 em 2 aqui, facilmente eu chego nesse degrau. Então, nós vamos fazer isso. Se o primeiro é 45, o segundo, o exercício diz que é 2 centímetros a menos. Então, o segundo é 43, o próximo será 41, menos 2, 39, menos 2, 37, menos 2, 35. A minha resposta é 33. Então, pessoal, simplesmente o segundo degrau de cima para baixo terá 33 centímetros. Ah, professor, mas não está errado eu fazer assim? Tá não, meus amigos. A matemática, ela não tem uma fórmula, um meio só de você chegar na resposta. A matemática tem uma resposta. Se você usou outros caminhos para chegar, parabéns para você. O importante é você chegar aí na sua resposta. Tudo bem? Então, certinho aí, Vamos para o exercício de número 3. Mara financiou um apartamento em 20 anos. O plano popular do qual ela se utilizou prevê o pagamento de 12 prestações mensais iguais durante o ano. O valor da prestação mensal de um determinado ano é R$ 40 a mais do que o ano anterior. Sabendo que a prestação do terceiro ano é de R$ 180, qual será o valor da prestação mensal do 13º ano do financiamento? Então vamos lá, pessoal. O que caracteriza como uma PA? Sempre de um termo para o outro, teremos 40 a mais. Então, peraí. É uma PA cuja razão é 40, né? Eu começo com um número, depois mais 40, depois mais 40, né? Sempre de um ano para o outro sobe 40. Então, a minha razão é 40. Perceba, ela não me dá o primeiro termo. Ela me dá o terceiro termo, ou seja, o terceiro ano, né? Então, já se passaram 3 anos aqui, ele está pagando 180. Tranquilo? Então, o terceiro termo, é igual a 180. Ele quer saber quem será o 11º termo. Então, pessoal, muita atenção aqui, Qual será o 11º? Eu poderia muito bem, buscar quem seria o A1. Porque perceba, né, na fórmula, em momento algum, tem um A3. Para eu encontrar o A1,
eu posso basicamente pegar o 180 e subtrair 2 vezes pela razão, né? Porque ó, eu tenho 180, eu teria aqui a minha razão. O número, esse aqui é o A3, então o A2 seria 180 menos 40, e o A1 seria 140 menos 40. Você pode fazer dessa forma, pessoal, inserir o A1 aqui. Mas detalhe, eu vou fazer usando a lógica. Perceba comigo, ó. Eu sei que o meu 11º termo será o A3 mais 8 vezes a razão. Ué, professor, como é que você sabe disso? Simples, ó. Sempre será. Quando eu tenho aqui sem ser o primeiro termo, basta eu fazer esse joguinho de sinais, ó. 11 menos 3 é 8. Então, a distância do terceiro termo para o 11º foi de 8, né? Então, é 8 vezes a distância. A distância não é a razão? Então, podemos fazer assim facilmente, tá? Isso aí é um segredinho que você ganharia tempo em questões de vestibular, Enem, de concurso. Tudo bem? Então, ó, substituindo, eu tenho que o terceiro termo é 180 e a razão é 8 vezes 40. 8 vezes 40 é 320, mais 180 são 500. Portanto, a letra certa seria letra C. Professor, se eu fizesse desse jeito, que estaria errado? Não, você vai chegar na mesma resposta, mas detalhe, demoraria um pouquinho a mais de tempo. Tranquilo? Pois bem, pessoal, aqui nós encerramos então a primeira parte desta correção. Se caso você já quiser, está animado aí para entrar na segunda parte, basta você descer aqui na descrição desse vídeo e clicar no link ou clicar nesse cartãozinho que está aparecendo junto a mim aqui, tudo bem? Gostaria de agradecer a vocês que assistiram esse vídeo e, se possível, deixa seu like aí, isso ajuda muita gente, tudo bem? Sendo assim, desejo a todos vocês bons estudos, fiquem com Deus e até mais.